Olá pessoal, estou aqui hoje para receber o grande pianista, compositor e arranjador Cristóvão Bastos. Cristóvão dispensa assim comentários, né? É uma honra ter ele aqui e eu fecho então com ele toda essa sessão de pianistas. O Cristóvão acabou de chegar, eu vou chamá-lo aqui, tá bom? Só dizer que ele é o último que fecha essa sessão de pianistas, tá bom? Oh, querido, nossa, que saudade. E aí, querida, tudo bom? Tudo bem? Tudo Tudo bem. bom, tudo bom. Muita É. gente acenou assim, lá nos comentários, nas coisas. Ah, O último que me gravou hoje um depoimento deve ficar pronto amanhã, que é o Leandro Ramalho, meu amigo que edita, foi o Renato Braz, pediu desculpas, ele queria ter mandado um depoimento a tempo, ele queria mandar um depoimento para você. Então, mas com certeza, se não rolar, ah, não, Renato é um querido, nossa. vai estar amanhã, com certeza, rolando o depoimento. Ah, ele é um querido, nossa, com certeza. Agradecer Aliás, o Zé Renato, a Ana são muito queridos também. a Renata, a Ana, né, muito queridos. A Ana tinha um barulhinho que era uma buzina, sei lá o que era, que atrapalhou um pouquinho, mas foi uma maravilha. Hum. Ela falou com muito carinho. E Tinha uma, no começo, tinha uma buzina, é isso mesmo. tinha um barulhinho. Mas, Cristóvão, meu querido, você é um, sem assim, palavras para quem né, Hum. não conhece você das músicas, mas não conhece sua trajetória. Eu vou fazer a pergunta para você que eu fiz para o Gilson, fiz para o Leandro Braga, que é assim, como é que começou né, a descoberta do som para você, da música, como é que começou a entrada aí do piano na sua vida? É, e eu fico assim achando cada vez mais que a música acha a gente, né? Eu acho que não é bem assim que você acha, né? Porque eu estava andando com meu pai na rua, já contei essa história várias vezes, meu pai, minha mãe, e eu vi um grupo tocando acordeon e eu pedi para estudar. Isso sem ter visto nada antes, sabe? Sem ter pesquisado nada. Eu vi aquele negócio naquele momento me deu a vontade de estudar, de aprender. E foi assim que eu comecei, eu fui estudar acordeon. E aí estudei e me formei em acordeon. Fiz o curso completo. Eu comecei com 7 anos, terminei com 13 anos. Mas eu acho que eu vivia sempre a música assim, de uma maneira muito intensa. Eu não era uma diversão, sabe? Era uma coisa prazerosa, uma coisa que fazia e faz parte de mim, né? Foi assim que eu comecei. Eu lembro uma vez que você
né, falou comigo pessoalmente e tal, de que muito pequenininho mesmo você chegou no piano e meio que saiu assim, já experimentando, assim. Não, o piano aconteceu, porque na escola que eu estudei tinha piano, e de vez em quando, nas horas que tinha assim, algum tempo, né, alguma liberdade, eu colocava a mão no piano, mas eu colocava a mão no piano e como curiosidade, né? Assim, como um grande curioso. Como a técnica do piano é muito diferente da técnica do acordeão, né? Porque o piano é um instrumento percussivo, né? Que você tem que tocar as notas e no acordeão você também toca, né? Com os dedos, mas quem faz a dinâmica é o fole, né? É diferente nessa concepção. Então a força do dedo do pianista é maior normalmente do que a força que ele tem que usar é maior do que a força que o pianista tem que usar, que o acordeonista tem que usar. Então eu tinha assim aquele instrumento na minha frente, mas não sabia ainda o que fazer com ele, mas consegui ter uma noção do que era o instrumento. E eu estava tocando numa boate acordeon e eu sempre, já repeti isso várias vezes, eu acho isso muito mágico, eu estar tocando acordeon numa boate onde eu não poderia estar tocando, porque minha idade era de 17 anos, né? E o dono da boate perguntou se eu tocava piano, porque o pianista ia embora. Eu disse que tocava. Tem impressão, eu assim, às vezes eu fico pensando assim, na época, eu achava que tocava mesmo, sabe? Porque eu achava que tocar era chegar no instrumento, botar a mão e tirar um som. Isso é que eu achava que era tocar. Então, de uma certa forma, eu tocava de verdade. Mas, tecnicamente, eu não tocava, né? Eu era capaz de tirar um som do piano, de achar as notas que eu queria. Eu acharia tudo, todos os acordes, todas as possibilidades, mas eu não tinha técnica. Mas mesmo assim eu topei a parada, eu disse que tocava. Eu fico pensando nisso, eu achava que tocava mesmo. E foi assim que eu comecei a tocar. No dia seguinte, o pianista foi realmente embora e eu não levei mais meu acordeon e fui para o piano, e daí para frente eu trabalhei muito mais com piano. Aí, já numa outra boate, eu toquei órgão, e aí eu fiquei mais em cima das teclas, mesmo, de verdade. Das teclas sem aquela mão esquerda do acordeon. Ah, eu me lembro até também de uma, né, dessa técnica, né, do aprimoramento aí da técnica, tantos recursos, né? Eu lembro de ter falado uma vez que você colocava peso, algum professor te ensinou para Mas foi uma buscar. professora, na verdade, ela é uma grande pianista, é a Sônia Vieira. Ela Uhum. é uma técnica russa que ela aprendeu e ela estava ensinando para muita gente. Eu acho que o Gilson estudou com ela, eu acho que o Wagner também estudou com ela um tempo. Eu fui até a hora do peso que botava nos dedos, mas depois eu parei, mas não foi nem por causa do peso, não, foi por causa de compromissos profissionais, ficou difícil. Eu comecei a viajar muito e fazer turnês assim pelo Brasil. Acho que na época com Paulinho da Viola, uma coisa assim, eu não sei se era com Paulinho ou com um outro artista. Então ficou difícil estudar com aqueles pesos, aí eu teria que levar aquilo para um hotel, arrumar um instrumento para estudar, não daria certo. E aí acabei abandonando essa história. Mas eu cheguei a fazer os pezinhos com as medidas, tudo, para botar nos dedos, para tocar e tudo. Parecia um halteres, né? Como a gente diria hoje, uma musculação, né? Parecia Musculação. uma musculação para os dedos. Você tocava com esse peso?
Sob a mão? É, eu tinha uma série de exercícios que a gente fazia, né, para os 5 dedos, e depois a gente começava a fazer esses exercícios com os pesos. Uhum. O peso não era uma coisa assim absurda, não. Era um negocinho de chumbo, mas não era assim, era uma coisa suportável. Mas é claro que aquilo mexia muito com a musculatura, né, do dedo, Uhum. com certeza. Ah. E o acordeon, você manteve ele? Você toca ainda? Ou o Gilson, por exemplo, toca ainda? Eu Ou toco, ele só ficou... que no momento eu estou sem um instrumento. É um instrumento que eu gosto muito e eu gravei várias vezes, né, tocando acordeon. Fiz muitos bailes tocando acordeon. Uhum. No começo da minha carreira como músico profissional, o começo foi com os bailes, né? E nesses bailes eu tocava acordeon. Então, é um instrumento que eu gosto muito. É engraçado que ele tem uma mecânica uma mecânica, não diria. Ele tem uma digitação na mão esquerda que é completamente diferente de tudo que você possa imaginar na mão direita. Uhum. E às vezes eu passo assim 5, 6 anos sem pegar um acordeão e quando pego no acordeão a mão vai direitinho naquelas notas, incrível. Não sei, é uma Ah, memória adquirida você... porque não, mas acho que é aquela coisa de você. Eu estudei com 7, 8 anos de idade, né, com 9 anos. Eu passei esses anos de infância fazendo essas escalas da mão esquerda, né? Quer dizer, claro, da mão direita e da mão esquerda. Então essa coisa ficou dentro de mim mesmo. Eu lembro, outro dia eu fui gravar com um acordeonista e pedi para ele fazer um acorde, usar um baixo que normalmente não seria usado naquela hora, mas que ele, como esperto, ele sabia exatamente o que era. Então, bota esse baixo aqui com esse acorde aqui, porque o acordeão ele vem com acordes prontos, acordes simples todos prontos, né? Então, mas para certas coisas você tem que mudar. É uma coisa assim meio seria assim um pouquinho chato ficar explicando isso agora, mas é que ele vem com as coisas prontas, então você, para fazer certas inversões, você não tem. No piano você está tudo aqui do lado, né? Está tudo um em cima do. As notas estão aqui perto uma das outras. Não existe diferença de, de mão esquerda para mão direita, Uhum. assim, na maneira de tocar. No acordeão a diferença é muito grande. Uhum. Além do que, a mão esquerda, além de fazer todos esses baixos, que são uma coisa completamente diferente da mão direita, ela Uhum. ainda tem que dar a expressão do instrumento. Entendi. Mas eu E gosto muito do acordeão, viu? Gosto muito. Acho gosta? um instrumento muito expressivo, nossa, muito expressivo. Ele é um instrumento de sopro, né, na verdade, né? É, É um instrumento de sopro. Só que o sopro é dado pelo fole, né? E os instrumentos de sopro normalmente são muito expressivos. sim, o acordeão é muito expressivo, é muito, é, tem, desperta, né, a emotividade da gente. Nossa, eu me lembro do Dominguinhos tocando, é tão bonito, tão, Nossa, né, é especial, né? muito bonito. E assim, e o teu, você nasceu, você é de qual bairro? De Marechal Hermes. Coermes, né? Então, Marechal Hermes. e o teu imaginário, assim, foi todo formado por lá, o teu imaginário musical, foi tudo veio dali, assim, como é que é? Certamente você ouviu muita coisa no rádio também, né? É, mas você sabe que durante muito tempo a gente só ouvia rádio, né? As coisas de música
era só no rádio. Eu não tinha uma coisa que depois, quando eu já estava sei lá, com 13 para 14 anos, a minha avó comprou uma vitrola. Aí eu comecei a escutar o disco. Então era tudo no rádio. Mas pelo menos Marechal Hermes, eu não posso falar dos outros subúrbios, era um bairro muito musical. Para você ver, tinha duas academias que ensinavam acordeon. Numa delas, além de acordeon, ensinava piano, acho que tinha aula de balé, tinha uma coisa assim. Tinha regional, tinha o pessoal que tocava choro, tinha um luthier. Imagina que você, assim, em Marechal Hermes tinha um cara que mexia consertava violão, trocava tampo, fazia isso com violão, com bandolim, com... É uma coisa até inimaginável agora, né? Eu lembro sentado na porta de casa, regional passando e tocando, de pessoas do lugar. Acho que a música era mais difundida entre as próprias pessoas do que... Tinha muito mais gente tocando. Eu digo em comparação com hoje, né? Eu lembro de entrar num bar, tem um cara tocando violão, e tocando de uma maneira bem razoável, com uma técnica interessante. Isso, e o violão, para mim, é um instrumento que me influenciou muito. O violão? E É, você também costuma compor, às vezes, no violão, né? Você compõe, eu, às vezes, no violão, sem ser eu no faço, piano, né? é, eu as músicas, né, por exemplo, Todo Sentimento, que é uma música que... Ah, já chegou na das músicas mais lindas da história da música brasileira. Então, vamos lá. A gente volta, Então, né? essa Fala música que é sobre uma ela, música, porque para mim eu, eu, eu é um considero uma música bem livro. pianística, Foi mas eu Miúcha fiz no que violão. pegou essa música e levou, não foi, Chico, não foi isso? Foi? Foi Miúcha que entregou essa música para o Chico, não foi? Foi Miúcha. Mas então, eu fiz essa música no violão. Nossa, mesmo. Pois é, não foi no piano. Então, é um instrumento que, para mim, ele tem uma importância muito grande. Às vezes, quando eu estou escrevendo arranjos, eu trabalho a harmonia com violão em determinados momentos, porque o violão é um instrumento que ele tem uma função assim de acompanhamento fantástico, né? É só você ver quantos artistas tem que se apresentam tocando violão. Uhum, Paulinho da Viola, por exemplo, já fez show ele sozinho com violão. uhum, O Gil já fez isso, o João Bosco já fez isso, o João Gilberto, né? Claro, uhum, Caetano com seu violão, né? Quer uhum. dizer, é um instrumento que ele permite, além disso, que você vá para qualquer lugar com ele, É. né? Você tá no quarto, você quer ir para a sala, pega o violão, leva. O piano ele tem que ficar lá no lugar dele, ele vai esperar lá, né? Quer dizer, mas não é por isso que eu fiz a música no violão, não é? Porque, como eu gosto do violão, de vez em quando eu fico pegando ele, tocando, não assim como um grande violonista faria, mas como um cara amante de música mesmo. Então, eu tenho conhecimento bem, assim, bem como que eu posso dizer? Eu conheço bem o braço do violão. Então, eu Ah, acho todos os acordes que eu quero no violão. Então, eu já fiz muitas músicas assim. E, por acaso, Todo Sentimento foi assim, e Resposta ao Tempo também foi assim. saiu, ela inteirinha você compôs ali, aí depois que você compõe, você passa, vai para o piano? Olha,
às vezes demora até ir para o piano, né? O Tua Cantiga, por exemplo, eu fiz essa música uns 15 anos antes dela ser gravada. Ela foi gravada em 19, né? Ela Uhum. já estava pronta há uns 15 anos. Eu nunca tinha tocado no piano. Sempre toquei no violão, não toquei, quer dizer, cantarolando, né? Uhum. Fazendo harmonia e cantarolando. Ela foi parar na mão do Chico por causa da miúcha, né? Porque eu mostrei um dia na casa, quando a gente estava preparando um show que eu ia fazer a direção, um show que eu ia fazer a direção musical. Eu mostrei para ela, ela ficou louca pela música. E aí eu mandei uma gravação para o Chico, ele também gostou muito e acabou fazendo a letra. Mas Mas assim, hum, me conte, aí você mandou, você, justamente, né? é, resposta, não, resposta ao tempo não, desculpa. Todo sentimento. Ela passou um bom tempo sendo só uma versão instrumental, né, de piano, como é que foi? Aí a Miúcha encontrou isso e não, não, porque essas Tua Cantiga, são músicas que eu fazia e eu ficava com elas, sabe? Uhum, O sentimento, eu mostrei algumas duas pessoas assim muito chegadas. A gente fala, mostrou todo o sentimento, mas na verdade não foi todo o sentimento. Eu achei aquela melodia que eu tinha feito, que depois ganhou o nome de todo o sentimento, né? Eu mostrei algumas pessoas chegadas, sabe? Até chegar na Miúcha. Também foi por acaso, foi fazendo alguma coisa que eu fui fazer com ela, eu mostrei. uhum. E ela falou para o Chico que eu tinha uma canção bonita e tudo. Ele gostou também da canção e resolveu fazer a letra. Essa canção já tem muitas gravações, né? Todo Tem, sentimento, né? tem Tem muitas gravações. muitas Agora gravações. descobri aqui algumas gravações italianas. Acho que tem umas 3 gravações italianas. Olha, Interessante. Tem gravação no Japão também que eu sei. Eu não acompanho muito isso não, TV que japonês? faziam. A japonês cantando essa letra em japonês? Não, cantando em português. Ah, nossa, em japonês é interessante, né? É, Interessante. É, hum, resposta ao tempo, tudo convergiu ali, né? Assim, arranjo, voz. Eu digo que principalmente resposta ao tempo ficou imortalizada com a Nana, né? Eu acho que, embora outras pessoas gravem e tudo, mas assim, aquela gravação é uma coisa assim. aquela gravação, ela ficou, eu não sei. Primeiro que a Nana cantou maravilhosamente bem, né? Aldir fez uma letra excepcional. Foi criado até assim um jargão na época, né, que as pessoas falavam quando tinham de explicar uma situação, falavam: isso é a resposta ao tempo, é a resposta ao tempo. E eu fiz no violão também a música. Tudo nessa música eu acho mágico, porque eu fiz essa música de uma vez, né, a primeira parte, eu peguei o violão e toquei a primeira parte, assim, sem dúvida de nada. Ela saiu inteira. No dia seguinte eu fiz a segunda parte, ainda no violão. Quando eu fui gravar, eu não tinha o arranjo na cabeça. Quando eu botei a mão no piano, saiu aquela querida, né? Só na hora que eu botei a mão no piano. Eu acho assim,
essa tem umas coisas que eu não sei explicar, então eu falo que não sei se eu poderia achar outro termo. Por enquanto é uma coisa mágica. Mágica. É uma coisa que pertence à magia, né? Assim, né? Digamos assim. E ela foi toda assim, o arranjo foi feito assim, foi feito na hora, a tonalidade. Você tem uma ideia, eu fiz na tonalidade exata da Nana. Não tem Caramba! que. Não, e não foi assim que eu pensei na Nana quando estava fazendo. Não foi nada disso. Eu fiz a Uhum, música porque ela surgiu daquele jeito. uhum. Sabe, não é um jogo de xadrez que você pensou na jogada, não é, não. É uma coisa assim. Tudo foi natural, É, sabe? Acho que é uma situação até difícil de repetir, né? Eu estou falando é um para outra momento pessoa. único, né? Eu estou falando assim na minha vida, né, mesmo. Eu não estou falando, né, é difícil de repetir para outra pessoa, tô dizendo que é difícil de repetir até para mim, né? Porque é um momento realmente que eu pego uma música, faço ela rapidamente. O Aldir manda uma letra maravilhosa, a Nana grava, o arranjo fica perfeito, porque ficou tudo certo, né? Ainda ela abre uma minissérie. Eu me recordo que era da Furacão, e que eu tinha um tio que era muito pai da Simone, muito Ah, ligado em música, e ele só era na época que se vendia disco e tal. Ele falou: Meu Deus, eu só ligo esse negócio, essa minissérie para ver essa abertura, estou doido para comprar o disco. Ele falou, né, porque saiu assim, né? Abria. hum, Ficou mesmo assim, essa introdução ficou muito marcante, né? ficou. A gente Muito. fazia shows, né? Eu toquei muito com a Nana. E, claro, essa música era meio assim o fecho do show. E era engraçado porque às vezes ela estava cantando a primeira, a segunda música, e o pessoal começava, resposta ao tempo. E você sabe que a Nana é uma figura, né? Ela, espera aí, vai chegar lá, fica quieta aí. Não sei o quê. Chegar lá. Ela tem assim, uma capacidade eu não sei, ela tem um domínio, né, sobre o público fantástico, né? Como se ela fica realmente à vontade. Ninguém Eu fui reclama do no que ela show faz. dela na época disso, só que ela fez com Wagner Tiso. E o pessoal ficava Hum. pedindo essa música sua também. Aí ela falou: vocês esperem aí, que agora eu sou da novela. Aí eu vou cantar só a sessão novela. Tocou Suave Veneno, tocou essa. Né? E você também tem essa maestria, né, de acompanhar, com tanto, né, com Fafá de Belém, com Nana, né, porque você é um pianista que tem uma delicadeza, foi o que a Ana falou, por exemplo, se puder falar desse último trabalho que vocês fizeram aí. É, a voz é um instrumento, né? Uhum. É um instrumento solista, né? Na maior parte das vezes. Então, quando você está tocando com um solista, você naturalmente tem que realçar o que o solista está fazendo, né? Tem de acompanhar ele. Tem uma coisa que está acontecendo já há muito tempo, é que é assim, como se tivessem assassinando as pessoas que fazem músicas e não são os solistas, né? Então, Não são o quê? você que não são os solistas, né? Se você vai no Spotify,
você vai ver o nome de uma cantora ou de um cantor e, e é como se aquela música não tem compositor. Ah, sim, eu sempre comento isso porque eu quero escrever e não tenho nome. É um Então, a absurdo. pessoa fez aquela música surgiu do nada, a pessoa cantou, aquele som que está atrás dela surgiu do nada, né? Nada. É. Do nada. Então, essas pessoas é como se elas tivessem sido mortas, né? Elas Aham. não existem mais, né? Apesar delas continuarem vivas, trabalhando, fazendo coisas, elas não existem mais. Eu gosto muito do solista porque eu gosto muito de música, mas o solista é uma das partes da música, né? Eu faço meu trabalho bem com relação ao solista, mas aquilo que está sendo feito por trás do solista é muito interessante, é muito bom. Tudo. É muito interessante, não é tudo, né? É tudo. E quando é bom, o solista fica feliz, né? Ele aparece muito, né? É legal, né? Isso aí, né? Então, é preciso a gente começar a falar disso, né? Eu Desse, estou desse, na verdade, porque eu acho um absurdo, assim. A gente quer se informar, a gente precisa e não tem nada. é, isso aí precisa ser. É porque você sabe assim, quer dizer, é por falta de espaço físico das plataformas, por exemplo? Eu não sei por que que é, não. Eu acho que é uma necessidade de se cultuar, de repente, alguns solistas, né? E aí eles ficam como uma figura central, mas ficam central demais. Quer dizer, é fulano e sua banda, né? Então, Mas eu não acho que nem é só o solista que você usa o cantor. Se você tem também um disco de um. Se você fez um disco, você tocou com mais gente, não vai aparecer, só vai aparecer você lá. Hoje eles anulam a ficha técnica, a verdade é essa. Seja quem for, se tiver um violonista que tocou com uma orquestra, não vai aparecer ninguém. nós chegamos na mesma coisa que eu estava falando, né, naquela hora. Exatamente. Então, eu não acho que é em detrimento dos músicos e hipervalorização do cantor, que você chama de solista, mas eu acho que no caso de um disco de cantor, eu vou colocar ele lá na frente. No caso de um outro disco qualquer, pode ser um disco do Edu Lobo, você participou, mas só vai aparecer lá Edu Lobo. Não vai aparecer nem com quem ele fez as músicas. Eu estou falando a mesma coisa que você está falando. Se eu falar, se o meu disco estiver lá, e provavelmente vai acontecer a mesma coisa, mas eu não quero que aconteça isso. Eu não sei como é que se resolve. Se é a plataforma que exige isso, ou se é a produtora que não se incomoda de, de informar a ficha, entende? Uhum. Isso vem quando as pessoas fazem crítica musical, por exemplo, a música é como se não existisse, né? A música que está por trás é como se não existisse. Eu vejo isso em Leila muitas Pinheiro. críticas. Leila Pinheiro, gracinha, querida, uma Um beijo. cantora maravilhosa, Maravilhosa. fantástica. Maravilhosa. Então, isso já se tornou um problema muito, muito sério, né? De não se ter mais como você ter noção de quem está cantando, quem está tocando, quem está fazendo os arranjos. É. Olha lá, ela falou, a plataforma não interessa dizer quem toca nem de quem é. Exatamente. Como eu gostei que você falou, né, Cristóvão? Como se surgisse assim do espaço, né? Exatamente, surge né? do nada, né? A pessoa chega num estúdio,
abre a boca e aquela música aparece atrás dela. É assim, vai para a plataforma assim. E aí, como é que vai ficando, né? Isso é uma questão, assim, que eu não sei como é que vocês estão vendo isso, como é que... Né? Porque tá prosseguindo muito, né, isso. E aí... E É, se... Hum, eu acho que há um emburrecimento também, sabe? Porque você saber quem toca, quem faz isso, quem faz aquilo, é uma coisa importante, né? Você ser capaz de prestar atenção em todos os detalhes. Você vai assistir um concerto, por exemplo, né? E você vê o solista, você não vê só o solista, né? Você vê o trabalho, a obra toda em si, o que está escrito para os instrumentos, para os violinos, para os instrumentinos, para os metais, para tudo que está escrito, como o maestro conduz, né? É uma coisa. Então você vai num concerto de uma pessoa e aparece aquela pessoa, aquela orquestra imensa, e é tudo você que... não, tá ali, você tem todo um trabalho feito. Quando você vai ver um show, você vê todo um trabalho feito, né? Você vê, né? Sim, Então, sim. eu acho que é isso aí. E aí, quando se tem, né, a prensagem de CD, alguma coisa em CD, o que que Hum. acontece? Não se tem mais nem o lugar para se tocar. O que o Gilson estava falando comigo também na semana passada, né? O Gilson Peganzeiro. É, Ele queria isso ouvir um negócio, não tem onde colocar no carro, né? Não tem, no lugar não tem. Então, assim, fica também. outro dia eu vi uma entrevista com, não sei, não lembro com quem que foi, eu só sei que como é que eu vou chamar, o jornalista que estava fazendo a entrevista, ele disse simplesmente assim, porque o CD acabou, né? Eu digo, como é que é isso, o CD acabou? O CD acabou. Você tem uma série de CDs em casa, acabou, decidem que acabou, então você não pode escutar seus CDs que você tem em casa. Como é que é isso? Ele acabou, é uma lei, é uma determinação, é uma coisa definitiva. Então você vai em vários lugares aí que vende CD, né? Você vai, sai do país, né? Se você vai nos outros países, estão vendendo CD. Como é que é esse negócio? Você tem uma bela coleção de vinil, você não pode escutar seu vinil, por quê? Não Vinil não existe. existe. Você é Não da existe. O cara diz para passado. você que não existe mais. Isso é muito louco, né? Como não existe? Aí as pessoas param, os fabricantes param de fazer os, o aparelho para você ouvir o CD. E aí você tem de procurar, de repente vai ter que importar um aparelho para ouvir seus CDs. Mas você tem CDs em casa que você gosta, tem uma hora que você quer escutar aquele CD, que você não quer ir para o Spotify ou para outra plataforma que seja, Você você quer quer pegar abrir o o seu CD, CD, ver o teu encarte. escutar aquela. Exatamente, quero reler aquela ficha técnica, quero ver. Poxa, que coisa, que bonito que foi essa coisa. É uma outra história, é uma outra relação. Né? Não é uma musicazinha de enfeite que está rolando para você escutar a hora que você quer. É um negócio mais complexo, mais importante. E vai se perdendo, né, Cristóvão? Não só, né, esse respeito, essa valorização mínima que seja, né, de quem tocou um instrumento, quem fez o arranjo, né, quem participou. Antigamente, a gente, disco, a gente vinha escrito disco é cultura. Eu era pequenininha, vinha disco é É, cultura. Tinha até quem sim, serviu o cafezinho. Você tinha o detalhe de exata- servir o cafezinho no estúdio, né? exatamente. E Exatamente. isso eu pequena ficava assim, já diz que é cultura, ficava tocada por isso. Mas outra coisa que é além, né, dessa perda, né,
dessas referências todas que situam um trabalho, né, que delimitam até historicamente um trabalho, não se tem mais também, vai se perdendo a qualidade auditiva, né? Como você falou, as pessoas hoje põem no celular, põem para tocar de qualquer jeito, assim, a gente ouviu Eletrola, né? Não quero ser saudosista, mas se nem o CD tem mais, é um negócio Mas aí lento. não é existe, aí é uma coisa concreta, é uma coisa que se perde, né? É, é um conceito de... E eu não sei como é que a gente pode falar disso. São coisas que você vai perdendo, né? Você abrir um disco que você comprou, né, que você curte ou que você ganhou, né, de repente, abrir aquele disco, olhar. Às vezes tem informações interessantes, né? Tudo partiu da ideia de aquelas coisas todas que a gente sabe, aquelas, né, daquelas contracapas, as histórias que aconteceram, nós nos encontramos e tudo isso tem uma importância muito grande. Então, quando você está escutando o disco, você está fazendo parte dessa história, está aprendendo, está fazendo uma viagem muito maior do que você ir para uma plataforma e escutar uma coisa que você gosta, tudo bem, mas é uma limitação. É uma limitação, sabe? Ainda tem mais um dado, né, que é o dado real, né, também, que é do músico não ganhar migalhas, né, uns centavinhos, né, e aquilo está sendo executado e É, sei, isso também como é que vai ficar para o artista hoje, né? Porque tinha o artista também, né? Ele vendia disco no show. Agora não vai vender disco, mas não tem onde ouvir disco. Então, a Leila está pois super interagindo aí, ó. é, é demais, né? Mó barato isso aí. É, eu não consigo, assim, ler, até gostaria de ler o que ela está falando, porque mas eu não estou conseguindo, Ela não. falou uma hora aí do Walkman, que o Walkman meio que iniciou isso dessa escuta solitária e já perdendo essa qualidade auditiva, né? Daquele Walkman, naquela época que a gente ouvia. Pois é, mas esse Walkman está fazendo falta já. É o Walkman de fita, né? A Porque gente esse teve Walkman, fitas. esse Walkman, esse de você escutar o CD, né? É o Discman, né? Como é que é o nome? Eu não Discman. sei. Falou do o Walkman era da fita, o Discman era do CD. Desse tamanho, você andava com bolacha. Assim. Então, mas ele servia em casa mesmo, você, porque era uma coisa prática para você usar com fones, né? É, E, e você teria o mesmo prazer de abrir, você só não tinha aquela aparelhagem imensa, né? Mas é. o, o Walkman seria o violão, né? Da vitrola, né? Que o violão que você pode usar para qualquer lugar. Então, o Walkman você pode levar, poderia estar numa viagem com os fones, escutando aquilo, continuava com a mesma possibilidade de ler o que estava escrito, de ler o que estava dito, né, sobre aquela coisa que você estava escutando. Uhum. Além disso, algumas coisas surgiram, né, os grandes artistas que criavam capas fantásticas, né, que tinham Ah, você essa... vai ver capas do César Vilela, da Elenco, né? Que são maravilhosas. As do Elifas, Andreato, que são maravilhosas. Pois é. Pois é. O CD, o pecado do CD foi ter ficado, ele era menor, né, que o LP, né, assim, É. é, Daqui a pouco, eu nem sei. tem uma coisa que eu não consigo ver, sabe?
eu não consigo qual é a importância se era melhor ter uma coisa menor. Isso eu não consigo entender. Sabe, você tem um LP e um CD, é melhor ter uma coisa menor do que aqueles LP? Ou não sei, eu não sei. Eu acho que por raciocínio, sei lá, raciocínio, não sei a palavra, universo contemporâneo, quanto mais etéreo é melhor, né? Um dia que não vai ter nem apertar no celular, vai dar na mão um chip, você vai fazer assim, vai tocar na parede, sei lá, tudo é possível. Tudo é possível. Mas você pode ter isso, né, de uma maneira como você falou, vai tocar na parede e você pode ver na parede o nome das coisas, Então, aí melhora, volta a crescer de novo. fotos que interessam a você, as pessoas que participaram, as fotos dessas pessoas, né, as É, informações sobre essas pessoas, é. né, os instrumentos, você vê os instrumentos. Né, eu É porque você não acho que imagina, eu pensar né? nisso, não. Eu, às vezes, quando queria escrever sobre algo, assim, não tinha ficha, aí a pessoa, não, você tem que ir num site, procurar. Eu falo, ai, qual site? Tem essa dificuldade de maleabilidade, assim. Mas você, né, Cristóvão, você foi gravar, depois de ter trabalhado com tanta gente, com 30 anos de carreira, você gravou seu primeiro disco, não foi isso? É, porque eu eu trabalhei com muita gente, mas a maior parte dos trabalhos que eu fiz, eu estava normalmente dirigindo, né? Claro que o trabalho em si não era meu, mas tinha uma coisa muito grande do meu trabalho ali. E Ah, isso aí, então, em vários discos, eu fiz arranjos. Então, tem um trabalho aí. Pode não ser assim aquele trabalho que aparece em primeiro plano, mas é um trabalho que tem muita importância, né? Se não tivesse importância, não existia digamos assim, numa, o pessoal que dá prêmio, por exemplo, né? Eles dão prêmio para o melhor solista, dão prêmio para o melhor cantor, para a melhor música, para o melhor arranjador. É claro que eu estou falando de melhor, de melhor, de melhor, é claro que é uma relação subjetiva, né? sim. Melhor é uma coisa subjetiva, mas eu quero dizer que é uma coisa que tem importância, não é? Uhum. Quando você vai num prêmio de música, ele não faz o que a plataforma faz. Ele chama a atenção de várias coisas, Ah, claro. não é? Então, Arranjador, produção, é. série de questões. Então eu fiz muito, trabalhei muito com essa coisa, com esses arranjos. E de É, uma tem teu certa. lado também, que eu Ah, esqueci. oi? Do teu lado, por exemplo, arranjador, né? Você, me lembro o aniversário do Edu Lobo, que você fez todos os arranjos para É, aquela nos coisa 70 anos. dos É, 70 anos, né, dele. foi. E esse trabalho também é um trabalho contínuo seu, né? De arranjo e É. Então, é um ele. trabalho muito grande, né? Eu, por exemplo, eu lembro de um arranjador admirável, que é Chiquinho de Moraes, Hum, que eu acho que ele não gravou nenhum disco. Mas o que ele fez, se você escutar o Circo Místico, a música é do Edu, as letras são do Chico, né? Do Chico Buarque. sim. Eu toquei, várias pessoas tocaram, mas aquela arrumação, aquela coisa que foi feita naquele disco, o disco tem uma grandeza que ele pode dividir tranquilamente essa grandeza com as composições do Chiquinho de Moraes.
Ele fez uma obra de arte ali. Então, mesmo que o disco não seja dele, eu acho que ali naquele disco, 40% pelo menos é dele. Esse disco é um primor. E eu lembro num livro do Lobo, naquela biografia, que dizia que ele e o Chico sempre na casa do Tom para mostrar depois que eles faziam, né, isso no estúdio, e aí o Tom, meio que quando ele achava que a coisa não estava muito perfeita, ele, eu errei aqui, deixa eu fazer. Ele ia refazendo, sabe, dando uns palpitezinhos. Mas esse negócio do disco É uma tardio, loucura esse disco. Esse disco é é, precioso. esse negócio do disco tardio que você falou, né, com 30 anos de carreira. É. Mas eu tinha feito um disco com a Leni antes, tinha feito um disco com Marco Pereira. Eu fiz um disco que eu considero um disco fantástico com a banda Black Rio, né? O primeiro disco da banda Black Rio. Fiz um disco com o Paulinho da Viola, que é o Chorando, né? Eu participei como solista também, então eu já tinha feito muitas coisas Eu interessantes. escrevi um texto, foi sobre, está naquele livro até, foi sobre um disco seu. Ah, na Gafieira, não é que é? Gafieira Suburbana. É, esse disco. Esse mesmo. É muito bonito. É. É lindo. Gafieira Suburbana, que eu acho que eu nem sei de que ano é, não sei se é de 2012, É, você 2000. me mandou uma capa branquinha. É, É lindo esse disco. Mas por que que então. É, porque você tinha feito discos, pelo menos em duo, né? Em parcerias, né? Assim, é porque. E tem um disco com a Clarice também, que é bonito, com a Clarice Grola, um disco de e é 95. exatamente. Eu tinha esse disco, emprestei, não tenho mais. Que é É só, um disco, só canções minhas com Aldir, só e você que abre pode. com uma canção que é uma tripla parceria, né, que é a Clarice, eu e o Aldir. E o resto é tudo músicas minhas com Aldir. Novos Traços. Novos traços. Isso é um outro disco, quer dizer, não tem Tem aquele 50 nome na anos, frente, né? Mas tem o disco é 50. meu, tem 50 anos. O disco de 50 anos do Aldir, Aquele disco é eu, lindo. eu fui chamado para fazer arranjo e o Aldir me pediu uma música. E eu mandei uma música para ele que também que já estava pronta há algum tempo, que eu por acaso também tinha feito no violão, que foi os 50 anos. Uhum. E eu fiquei muito feliz porque a gente fala assim que a música era o cinco, a música não era, assim, era uma melodia, né, que eu mandei para ele e ele fez uma música e colocou o nome dos 50 anos, que era o disco que ele estava fazendo, comemoração dos 50 anos. Sim. Esse disco é, que tem a perna da Monique Evans, não é esse? Que tem É, lá no Desmano, começo, que tem Carol na, na, Sampaio, que na tem capa, né? 50 Capa anos. tem isso. Que, se eu não me engano, a Paulinho canta essa gravação, não é? É. É. E aí tem um disco do Aldir que se chama Vida Noturna, em que eu toquei, fiz os arranjos também, quer dizer, eu fiz os arranjos de uma forma mais simplificada, né? Porque eu toquei piano em todas as faixas, Uhum. e, e o João Lira, que é um grande violonista, né? O Tocou João, comigo. É, sempre só gostou. que alguns parceiros tocaram, o Ginga, o, o Ginga, o João Bosco Uhum. e o Hélio Elmiro. Então, nessas faixas o João não tocou, mas tudo teve piano e violão, tudo teve piano e violão. E é um disco muito legal, muito, nossa, Eu conheço, é lindo.
E ele cantando, né? O Aldir cantando. Fantástico, fantástico, fantástico. E como é que assim funciona mais as parcerias com o Aldir? Ele te dava as letras ou você entregava a música, ele colocava a É, letra em cima? como coisa, como o funcionamento normal era esse. Eu mandava a melodia para ele e ele colocava a letra. Mas teve, em duas ocasiões, aconteceu de uma maneira assim, misturada, né? Porque a gente fez música para uma peça do João Máximo, que era, o nome da peça era Tia Zulmira e Nós. E nessa peça, às vezes ele mandava uma letra, para mim, que não dava tempo, ele mandava uma letra, eu musicava e eu apresentava na peça, porque nessa eu toquei. Interessante, eu estava no palco tocando, a música era ao vivo e era um elenco legal pra caramba. E no disco Novos Traços também aconteceu isso. A gente foi fazendo música, começamos o disco fazendo músicas para esse disco. Uhum. Então eu mandei algumas músicas, algumas melodias que eu já tinha para ele, e no meio do disco começou assim, ele mandava uma letra para mim, e eu mandava uma melodia para ele, e no dia seguinte eu gravava as duas músicas, porque ele mandava uma música, eu fazia, ele mandava uma letra e eu fazia essa melodia de noite, e ele fazia a letra da melodia que eu tinha mandado de noite, para a gente gravar no dia seguinte. Então eu chegava no estúdio com duas músicas novas, e o fantástico, né, da Clarice é que ela aprendia as duas músicas e Maravilhoso. cantava legal pra caramba. Nossa, Ela canta pra caramba, né? Ela é maravilhosa. Eu acho um eu vi timbre. que o Zé Luiz Maziotti também está aí, parceirinho, querido, nossa mãe. Beleza. Cantor maravilhoso, puxa vida. E tem também um outro trabalho teu que é maravilhoso, que é o trabalho para o cinema, né? Talvez nem todo mundo saiba, né? Que são composições para o cinema. Eu me lembro uma Eu vez que fiz. você encontrou, você estava fazendo o filme do Arnaldo Jabor, que era a Suprema Felicidade. É, Mas tem muitos outros anteriores à Suprema Felicidade. tinha feito Na o verdade, Angel também. você aparece. Tinha feito o Angel também, né? Zuzu Angel, é linda essa trilha. Fala sobre essa, que é tão bonito. É, eu não sei como falar sobre a trilha, né? Porque Sobre a a trilha, gente. como que foi assim, o convite? Ela foi feita, a interesse é assim, o interesse. Foi a partir que você viu as cenas todas, o filme todo É, montado e você praticamente foi, como o é que filme é? está pronto. Quando a gente vai fazer a trilha, o filme está pronto, né? A gente começa a dar uma outra cor, né, Uhum. no filme. Você pode mudar uma cena, uma mesma cena, você com a música você pode mudar. As pessoas podem estar falando a mesma coisa e você pode mudar tudo com a música que você faz. Inclusive, você pode fazer a música errada para a cena, né? O diretor pode chegar para você, não, essa música não é para essa cena, né? Isso é possível também. Então, é um trabalho que eu curto muito, eu gosto muito de fazer. E a gente, eu estou falando da gente porque o Zé Nogueira, ele é um grande parceiro quando eu vou fazer trilha. Ele é o cara que fica, que a gente faz a trilha normalmente. Eu faço o croquis num teclado, né? Para depois passar, para escrever para uma orquestra, se precisar, para onde tiver de passar. E ele grava
ele faz aquela coisa técnica, né, de pegar a cena, enquadrar no ponto que a música tem de entrar, a gente marca onde a música entra, onde a música acaba, e é um grande parceiro, Zé, além de dar boas ideias musicais. Também está fazendo algumas trilhas. Então, é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que quando vai começar, às vezes eu fico pensando, o que eu vou fazer, né? É porque você parte de uma coisa que não tem nada, né? Você tem de criar uma história para aquilo, né? E às vezes, E criar atmosferas também, né? às vezes o filme chega para você sem você ter conhecimento, sem você ter visto nenhuma gravação de cena, sem você ter conversado com o diretor. É uma coisa que às vezes chega no final, né? No final de tudo. Aí você, de repente, recebe aquela coisa e você vai fazer. Como eu fiz uma música para o meu querido embaixador, o filme apareceu todo pronto, e eu fui lá para a casa do Zé, a gente botou ele no computador e eu comecei a criar as coisas. Então, no começo, tem me dá sempre esse branco. O que é que vai acontecer? Aí uma coisa puxa a outra, e de repente elas vão aparecendo e eu vou fazendo. E alguns filmes parecem, assim, às vezes, né, que vai num contínuo, às vezes, né, que o músico ele compõe, assim, ela só sofre variações, mas o tema, às vezes, é o mesmo. Ela É, sofre variações. é, é, porque o próprio tema do filme se repete, né? Um Uhum. personagem que aparece, às vezes, tem uma coisa que marca ele, ou um trecho de uma música, ou uma vinheta que sublinha, né, cada aparecimento cada aparição, né, desse personagem, né? Uhum. Então, isso acontece mesmo. Você usa e aquela música marca. É isso. Agora, falar sobre a coisa em si Não, é difícil, né? Eu acho que você, principalmente, você fala na sua música, né? Você diz na sua é, música, né? Mas você é, já, assim, uma curiosidade que eu tinha, né? Que é o filme, você assiste o filme todo já montado, já pronto, aí que você faz a música. exatamente, exatamente. Ele já está pronto. Em alguns casos até mudam cenas, né? Já teve casos de eu estar fazendo a música para o filme e chegar uma cena nova para para musicar. Mas é isso, por exemplo, eu gostaria de fazer uma música para um filme agora que eu pudesse estar com o diretor no começo, sabe? Conversar antes de tudo, vamos ver o que está acontecendo, é isso, olha só o tema, me dá o livro, eu vou ler, me dá o roteiro, eu vou ler o roteiro, né? Eu vou ver, aquela cena é isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que seria é uma forma mais, e seria uma coisa mais completa, sabe? Mais bem acabada, assim. Às Eu não vezes, reclamo. às vezes você já chega no músico meio que em cima da hora, isso já está na hora quase de fechar E tem mais uma outra coisa, né? Que às vezes quando chega no músico é quando já acabou o dinheiro, né, da produção. E aí você ainda tem de lutar com isso, que é para fazer. Bom, então temos isso, né? Você é está para fazer graça? É isso? Não, não, não. Tem isso também. no final, né? Já gastou tudo para filmar, já pagou continuista, já pagou todo mundo. E pagou direitos para usar não sei o quê, coisa e tal. Bom, o que temos é isso.
É. Mas eu gostaria, assim, de fazer uma música que eu pudesse participar no começo, desde o começo das situações, né? De conversar, conversar com o diretor. Uhum. Eu trabalhei com o Sérgio Rezende e eu lembro que a gente se encontrou quando eu estava fazendo a trilha do filme Zuzu Angel, e eu achei interessante trabalhar com ele, porque ele era um bom palpiteiro Uhum. e ele conversou muito. Mas ele conversou muito depois que o filme já estava pronto, né? Não é uma crítica, mas pelo menos ele foi lá conversar, né? Mas é isso. Tocar é E, tocar. é, É. você ganhou algumas prêmios, né? Foi premiado, prêmio Charles, prêmio... Você vai buscar seus prêmios direitinho ou você faz igual o Diário? Não, eu fui buscar todos, é, mas eu confesso que eu tenho poucos. Eu não sei, a maior parte eu não sei onde é que foi parar. Eu tenho poucos, devo ter uns 3 prêmios. Eu ganhei pelo menos uns 11 a 12 prêmios, como arranjador, como compositor, a maior parte como arranjador, né? E ganhei também melhor disco instrumental, ganhei 2 vezes, mas eu tenho poucos prêmios em casa. Eles, Os não artistas sei, em geral não ficam, não. eles acabam sumindo. Não, eu gostaria de ter, mas Né? eu Sumiu. não sei o que acontece. Não sei o que acontece. E a minha cabeça está muito mais voltada para a música de hoje, né? Para a música de hoje, que eu digo, para a música que eu estou fazendo hoje, está mais voltada para o agora, o que eu estou O fazendo que agora. você está fazendo agora? Você compor, você compõe sempre ou tem períodos de entre safra? Como é que é isso? Ó, tem dia que não acontece nada, né? Mas eu toco todo dia. Eu toco mesmo, toco todo dia. Algumas coisas que eu gosto. Nazaré, por exemplo, tenho tocado muito Nazaré todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E tenho, assim, estou ampliando um pouco a coisa da composição. Esse ano, por exemplo, já fiz música com Joyce, estou fazendo uma coisa com a Zélia Duncan. Olha, que legal. Tem meu parceiro mais constante, que é o Roberto Didio, que eu tenho sempre feito coisa com ele. De vez em quando tem uma coisa nova com Rock Ferreira. Abel Silva também, né? É uma pessoa que está sempre. De vez em quando a gente se visita. Nossa, eu não sabia E que você tinha parceria com a Bel. tenho uma parceria que eu tenho com a Abel, que teve uma versão em inglês que a Bárbara Streisand gravou, Hum, que foi Raios de Luz, né? ah, Que tá. Let's Start Right Now é o nome em inglês. A pronúncia é devagar, mas a música E, é feita com a Bel. Abriu uma novela, né? Com a Simone cantando. Teve uma gravação da Simone que gravou. O nome da novela acho que era Corpo e Alma. tá. É. Mas a Tem pandemia algumas. foi. É, Você foi. e e agora tem. Estou fazendo umas parcerias com o Moacir Luz também. Moacir, eu ia te perguntar.
Moacir Luz, estou fazendo as parcerias com ele. Eu estou ampliando. Fiz com o Pedro Caramba, isso Miranda. dá um disco bacana. Fiz com o Pedrinho Miranda, com Moisés Marques, fiz uma música. Estou com uma música lá com o João Cavalcante. Eles têm um quarteto que eu gosto demais, né? João Cavalcante, o Moisés Marques, o Pedrinho e o Alfredo Del Penho. Só falta eu mandar uma melodia para o Alfredo para completar essa coisa desse quarteto. Eu gosto muito desse quarteto. É um quarteto alegre e extremamente musical. Eu gosto muito deles. Então, eu estou ampliando esse lado de composição. Que beleza, que beleza. E pega, o pessoal, você pega a turma de todas as gerações, né, Gustavo? Pessoal mais novo, pessoal já da sua geração, pessoal. Né? Ó, eu fui fazer um concerto, né? A gente pode chamar de concerto, um show, uma apresentação instrumental. Eu e o João, o, o João Camareiro. Uhum. A gente, os dois no palco, a diferença de idade não quer dizer nada, são dois músicos, né? Não, eu sei disso. Tocando. Então, o que eu penso assim dessa maneira, né? A música deixa a gente. A gente não pode fazer isso. A música tem essa possibilidade, né? Que você não pode fazer. Por exemplo, eu gostava muito de jogar bola. Eu não posso jogar com um jovem, ele vai passar por mim a hora que ele quiser. Mas Uhum. eu posso tocar com um jovem e a gente vai trocar ideias e vai dar certo, né? Não tem. Você não, certas coisas, né? Jogar. Eu nunca joguei basquete, mas imagino, né? O cara entrar num time de basquete, um cara tem 60 anos e aquela turma tem 25. Ele, como é que ele consegue correr ali? Não consegue. Mas a música tem disso. Eu posso tocar do lado de um rapaz de 15 anos. Posso É, tocar tranquilamente, sem nenhum problema. a música, né? É. Essa maravilha Então, que é a eu música. posso compor com uma pessoa de 20 e uma pessoa de 90. Eu posso fazer isso. Não tem esse problema temporal, né? Que beleza, que beleza. Então, você está nesse daí, né? Já estamos chegando já ao fim, para não cansar também, você já puxou já pro atual aí. Então, Uhum. algum disco novo, algum quem que você está trabalhando, assim? Olha só, tem um projeto que é um disco meu com o Leandro, o Renato Braz e Paula Santoro, que é um disco. Eu disse, são dois pianistas e dois Ah, é? cantores, né? No Aham. caso, né? Caraca, Tem dois outro. pianos tocando simultaneamente? É, no disco, talvez alguma coisa a gente toque. Talvez tenha alguma coisa de uma voz com piano em algum momento, ou com uma voz com o outro piano, mas dois pianos se complementam muito bem quando a gente organiza, são muito bons, né? Você, Sim. não sei se você já chegou a ver os duos, né, da Marta, por exemplo, com Nelson Freire, né? Tem É. vários duos de piano que são maravilhosos. Se você escuta peças, inclusive peças orquestrais com, com, com dois músicos, né? Aham. Com dois pianos. Então, é porque como ele tem uma, digamos assim, ele tem a possibilidade de todas as frequências, né? Então você pode tocar numa região e o outro pianista tocar noutra, dá para complementar muito bem, dá para fazer um trabalho muito legal. Que Se beleza, tem, que beleza. não é? Qual- Dá para A Paula fazer. Santoro e qual a outra voz? Oi?
É Paula Santori, qual outra voz? Renato Braz. Ah, Renato Braz. É. Maravilha, maravilha, Tem um Gustavo. outro projetinho para fazer com Mauro Senise. Mauro Senise. É uma que a gente quer homenagear Paulinho da Viola, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que são os oitentões, Ah, né? beleza demais. Que maravilha. E muita coisa mudou aí para você na sua rotina, agora que está saindo da pandemia, né? Mas você ficou também mais trabalhando em casa, né? É, eu comecei a trabalhar muito. O começo foi ruim, acho que foi ruim para todo mundo, né? Porque pegou todo mundo, deixou todo mundo meio em estado de choque, né? O que que a gente vai fazer agora? É. Aí, de repente, as coisas foram acontecendo, e aí, de uma certa forma, a coisa da internet facilitou isso, né? Uhum, Você pode gravar uma coisa, mas não é a mesma coisa que você gravar junto, mas é uma possibilidade, né? Então, quando você tem uma possibilidade, você deve usar. uhum. Eu estou vestindo até aqui uma camisa que é lá da escola portátil, Ah, né, que é uma. Pô, eu faço parte da escola portátil. A escola portátil está dando aula, está fazendo aceitando as novas inscrições, né, para os cursos, né? Ela aumentou muito a frequência dos cursos, porque abriu para o exterior, né? olha só. Eu não sei o que vai acontecer esse ano, mas no ano passado eu dei aula para japoneses, para dinamarqueses, para Uhum, coreanos, portugueses, italianos, um alemão, sabe? uhum, Então, de uma certa, existe, a gente procura usar a criatividade para uhum. resolver o que acontece Resolve. nessa hora, né? É Então, verdade. aconteceu isso. E provavelmente essa coisa que aconteceu, por exemplo, com a escola, na hora que a gente puder ter as aulas presenciais, é capaz dessa coisa continuar, né? Porque você tem aula presencial, mas você pode dar aula para uma pessoa que está em Tóquio, né? É, Como é. era, pelo menos até no ano passado, eu dei aula para alunas japonesas, pianistas, e é uma das coisas que a criatividade faz, né? E É, você usar os instrumentos que você tem, né, para poder fazer isso. é. Parabéns. É. Parabéns. Agora, Ah, eu saí muito, né? Eu fiz shows no CCBB, eu fiz show em Joinville, fiz em Porto Alegre. E há 2 semanas atrás, eu estava em Campos do Jordão tocando com um João Camareiro. Estou com o nariz, já estou quase me habituando ao teste, aquele negócio de enfiar a coisa do nariz, né? Pro nossa, teste. É horroroso, horroroso, mas eu estou quase me acostumando, né? Porque já fiz tantas vezes, nossa tomei as Senhora. 3 mas, né, e a gente faz isso às vezes em gravação, vai começar uma série de gravações antes de entrar no estúdio, todo Ai, mundo tem que faz. fazer o teste? Até para gravação a gente faz. Nossa. Ainda bem que não faz o teste para entrar no avião, né? É, nossa. E viajou Mas é muito. isso. Eu viajei, não muito, mas viajei bastante para quem está dentro de uma pandemia, né? Uhum. Viajei mesmo. Gustavo, querido, só tenho a te agradecer. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Uma honra. Olha.
E espero que a gente se encontre pessoalmente em breve, né? Vamos nos encontrar sim. Vamos conversar bastante. Essa foi bom, né? É bom participar Bom, dessas coisas, contar bom, as histórias, né? né? É, eu gosto disso. E muita E gente estava aqui, tem muita gente que estava aqui. A Leila Pinheiro falou várias coisas. que pena que eu Ela não pude ver tudo que participou ela aqui. falou, né? Porque Aí eu também problema não de. está, para mim está travado, não estou conseguindo ver. É, Tem, ela falou do Chiquinho, sabe? Do Chiquinho de Moraes. Mas Moraes é um gênio, né? tô nele. Sei lá se ela está aqui ainda. Mas então, tem muita gente legal. O Paulo Menezaf, que acompanha tudo, agradeço a ele. Leandro, meu parceiro, que faz essas edições. E Uhum. aí, agradecer você que fechou aí os pianistas. Fui com o Márcio Alac, Leandro Braga, Kiko Continentino, Gilson Piranzeto e você. Tá? Ótimo. Muito Eu estava em obrigada boa companhia. no canal. E o pessoal aí se inscreva para dar uma força, para divulgar. Tem tanta gente boa lá no canal, tanta coisa legal. Tem os depoimentos É, todos, se quiser ver, né? Daniela vou Aragão. aproveitar para isso, né? Entrem lá, tem muita gente. Beijo, Isso. então, e boa noite. Beijo, querido. Boa noite e vamos nos ver. Vamos nos ver. Vamos Tchau, nos tchau. ver. Tchau, querida. Tchau.